Boa noite da sexta-feira, afinal de contas, agora, sexta-feira, ela realmente está começando a ter digamos que melhor, não é? Nós estamos controlando aí, já não, né? A pandemia já é uma endemia, como disse o doutor aqui ontem, não é? E isto tudo nos ajuda a tocarmos a nossa vida mais próximos da normalidade possível. Normalidade esta que fugiu completamente da faixa, né? A normalidade abandonou, né, as nossas vidas, mas tudo vai voltar ao normal. 29 de outubro de 1810, a Biblioteca Real era posta em serviço na cidade do Rio de Janeiro. Isto tudo, por ocasião da vinda da família real para o Brasil, fez-se necessário ter, claro, livros para os quais a realeza e aos quais a realeza pudesse recorrer, não é? Então, aí a Biblioteca Real, que logo após dá origem à Biblioteca Nacional, hoje, Dia Nacional, então hoje é dia do livro, né? Nacional do Livro, e aí, portanto, começa aí, né? Lá em 29 de outubro de 1810. Muito legal, né? E de lá para cá, naturalmente, o povo brasileiro começou a pegar gosto pelos livros. Estamos muito aquém do que gostaríamos de estar, mas já andamos muito e vamos continuar neste caminho. Outra coisa também que nos arremete às boas coisas, à boa cultura, ao bom convívio, ao que é legal, ao que também tem sua história e tem sua trajetória na história humana, é o vinho. O vinho, desde os romanos lá, já se tem notícia dos brindes com vinho, né? Lá contemporâneo do hidromel, e nós vamos indo. O vinho, né, tem as suas origens europeias e veio para o Brasil massificadamente pela mão dos italianos. E aqui na Serra do Rio Grande foi aonde ele se originou em sua grande, né, em sua grande quantidade produtiva, vamos dizer assim, não é? O Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores latino-americanos de uva de qualidade, naturalmente, para a produção de extraordinários vinhos e espumantes. E hoje está aqui Douglas, vamos ver se eu acerto, Chaman, enólogo, né? Enólogo. E, claro, ele tem aí, né, a incumbência de testar, não é? Cheirar o vinho, emolar na boca, sentir se está no ponto, se fará sucesso ou se precisa ser melhorado. Douglas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio, e todos os uh, ouvintes aí, ou até, né, os que já assistem aí o Jornal Tendências. Isso. E o vinho? A Serra Gaúcha é uma grande produtora de vinho dos da América Latina, né? O vinho tem esta trajetória glamurosa na raça humana, não é? E até os espumantes depois ficou popularizado aqui no Brasil a champanhe. Ah, vamos abrir um champanhe, até que nos foi esclarecido que champanhe era aquela região lá da França e que não se poderia mais usar o nome de champanhe por ser registrado, não é? E aí nós viemos com os vinhos espumantes e cada vez mais marcas de vinhos maravilhosos nesta classe. Quantas classes de vinho, quantas classificações se tem hoje, Douglas? Perfeito, Cláudio. Primeiro que eu gostaria de ressaltar, eu estava até falando com você, né? Eu tenho uma internet aqui até boa, né? Mas a gente nunca entende muito bem dessa questão da internet. Caso aqui a minha voz ou meu vídeo fique um pouco cortado, apesar da gente ter uma internet boa, espero que os seus, né, os telespectadores aí perdoem alguma falha, né? Mas vamos tentar E a técnica responder. aqui dá um jeito. Tá certo, querido. Então, assim, primeira coisa, né, você fez uma lembrança muito importante do papel do imigrante italiano, né, que veio para o Rio Grande do Sul,
no desenvolvimento, né, do vinho brasileiro. Então, o Rio Grande do Sul hoje é responsável aí por mais de 90% do vinho fino elaborado no Brasil, não somente a Serra Gaúcha, tá? Isso também é importante. Eu sou um enólogo, eu moro aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, então eu elaboro os vinhos, né, os nossos vinhos da minha empresa aqui, mas hoje o Rio Grande do Sul tem vinhos de alta qualidade, né, vinhos e espumantes, claro, de alta qualidade sendo elaborados em todas as regiões que têm uma relação. Campanha, Serra do Sudeste, Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra. Então, desde a área mais baixa, né, que é a Campanha, até a mais alta, com divisa de São Joaquim, o Rio Grande do Sul hoje tem vinícolas, enólogos, profissionais de extrema competência que elaboram vinhos finos, de alta qualidade, tecnicamente tão bons quanto quaisquer outros vinhos e espumantes do mundo. Isso é importante ressaltar, tecnicamente falando. Em termos de paladar e tipicidade, cada país, cada região tem a sua tipicidade, que pode agradar mais a uns ou a outros. Isso é natural em termos de paladar, mas em termos técnicos, da qualidade do produto, ninguém hoje pode, ou se diz que não há bons vinhos e espumantes no Brasil, é porque não tem conhecimento sobre o que fala. Então, isso é muito importante ressaltar, e, lógico, a força da imigração italiana nesse sentido. Né? Você me perguntou sobre os tipos de vinho. Os tipos de vinho. Isso. São variados os tipos, realmente. Se a gente entra na legislação, né? Porque é um segmento que tem, não é um segmento que cada um, vamos dizer assim, faz o que quer, não. É um segmento não somente que tem que atender à legislação brasileira do vinho e do espumante, ou seja, há leis que regem todas as características técnicas do vinho e do espumante, e não somente a nacional, mas nós temos que, de certa forma, prestar contas à Organização Internacional do Vinho, que estipula, não necessariamente de uma maneira legal, mas estipula internacionalmente o que seria um vinho. Né? Então, nós temos vinhos de diversos tipos, né? Ou, na verdade, não falaria vinho, me perdoe, mas nós temos diversos produtos que são derivados da uva. Né? Então, temos mistela, temos o suco, temos o vinho, temos o espumante, temos o licoroso, enfim, são vários produtos que, de acordo com suas características de açúcar, de álcool, enfim, entre outras, do produto elaborado, se é fino, se é um vinho comum, se é um vinho frisante ou espumante, ou seja, tudo isso é regulado por lei e por características técnicas que temos que atender para dizermos que elaboramos um ou outro produto, entendeu? Mas é claro que, falando de certa forma, lógico que eu sou um enólogo e sou associado à Associação Brasileira de Enologia, mas é claro que eu posso também ter algumas opiniões que são convergentes ou divergentes em termos de tipicidade de vinho. Cada enólogo tem a sua maneira de pensar e de agir, desde que sigam, né, desde que sigamos aquelas exigências que eu falei. Então, é claro que eu estou aqui, em princípio, e sinto honrado por isso, falando por enólogos, né, por até a Associação Brasileira de Enologia, porque eu sou um filiado a ela, mas é claro que a gente fala também
em nome próprio, a gente nunca pode também estar dizendo que isso é uma opinião unânime. Mas, Quem é, desculpa. quem é Douglas, o pai da criança? Os alemães, uma certa época ali com aquela região do Reno, falavam muito nos seus vinhos. Pois os franceses, os italianos, não é? Os franceses então sentaram praça e bateram o pé, eles têm lá até aqueles concursos, não é? Que vão enólogos do mundo inteiro para degustações, para ver qual é o vinho campeão. Depois a Califórnia, nos Estados Unidos, não é? E também uma parte do México chama para si o vinho. E aqui no Chile temos a região de Vinha del Mar, tal qual temos aqui a Serra Gaúcha. Claro que Vinha del Mar, perto da Serra Gaúcha e das outras, acredito que seja menos expressiva na questão da produção de números e até do vinho industrial. Mas, afinal de contas, começou aonde? Olha, por incrível que pareça, e aí eu não vou dizer que você não está certo em várias das suas colocações, pois não há nada cientificamente comprovado, mas por incrível que pareça, o que pelo menos eu já ouvi e acredito, é um dos locais que você não disse, que que seria hoje o país chamado Geórgia, onde teria sido feito Geórgia? o primeiro vinho. Nem imaginava. A Mas Geórgia é olha daquelas só, repúblicas bálticas da Rússia, não é? isso, justamente. Ah, Mas, sinceramente, tudo são especulações. Né, não há nada que defina o nascimento do vinho e de vez em quando estamos vendo aí. Agora foi encontrada uma vinícola de 2.700 anos na China. Enfim, nossa. né, vai saber aonde isso nasceu. Ah, O será, que, o que, será que o eles que, não, será que eles não falsificaram isso? Não pois é, mandaram pois é. fazer, senhora, deixa parecido. O que eu entendo ser talvez mais relevante aí para a gente, vamos dizer assim, fazer um resgate da história do vinho, e aí é onde eu estava dizendo naquele momento, que eu vou falar, Hum, é, em princípio, do que tecnicamente, né, a enologia define como o vinho fino. O que isso. seria o vinho fino? Um vinho elaborado a partir de vites viníferas, que são cultivares, espécies de uva que foram, né, que são originárias da Europa como um todo. Não é? Uhum, Então, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, a uva Isabel, a uva Bordeaux, entre outras uvas híbridas, tem um papel uhum, importante na elaboração do vinho, mas a uva Isabel, por exemplo, é uma chamada vitis labrusca, que ela é originária dos Estados Unidos, ou seja, ela não é uma uva que vai gerar a classificação do vinho fino. O vinho fino, que em princípio seria, né, o vinho mais procurado por quem adora o vinho, ele vai ser elaborado a uhum, partir de uvas vitis viníferas. Então, uhum, neste sentido, se a gente pegar aí, ali os países europeus, não somente a França, né, mas França, Itália, Portugal, Espanha, esses quatro principalmente, eles são os países que tiveram aí, que têm uma grande importância na elaboração do vinho de alta qualidade técnica que hoje temos, tá? Que hoje degustamos, e isso a partir aí de 200, 300 anos para cá, onde foram feitas, né, a partir do momento que começou-se a buscar um melhor desenvolvimento, desde a viticultura até a enologia. Mas, sem sombra de dúvidas, o século XX, né, meados do século XX, é onde nós temos realmente o avanço do conhecimento científico de maneira absurda, muito forte,
proporcionando com que os enólogos, proporcionando que os enólogos pudessem elaborar um vinho de mais alta qualidade, desde a uva até o envase, até o vinho na garrafa, né? Então é lógico A que gente sempre vinhos... tem uma ideia. Desculpa, Douglas. Me passa a É isso. pergunta e eu aproveito a tua presença para nos responder. Nós sempre temos uma ideia de que, não, estas coisas, quanto mais artesanais, melhores elas se tornam. Melhores elas seriam, não é? Por exemplo, um vinho, aquele que é amassado com o pé, não é? E que é extraído de maneira totalmente, produzido de maneira totalmente artesanal, seria um vinho extraordinariamente puro e de extraordinária qualidade. Aí tu que és especialista aí da Gardim, diz para mim, olha, a ciência chegou agora a uma condição de podermos produzir melhores vinhos. E agora, quer dizer então que, por mais artesanal hoje que seja o vinho, mesmo assim nós temos ali uma pitadinha da ciência, uma pitadinha de tecnologia que os vinhos que os italianos trouxeram, a ideia de vinho que trouxeram aqui para Bento, para Caxias, para o Vale dos Vinhedos, foi incorporado aquilo e melhorou ainda. Olha só, Cláudio, a sua colocação é Hum, muito importante e tentarei aqui fazer uma colocação que abranja as duas áreas que você citou. Não é? É inegável que, bom, pelo menos eu penso assim, é inegável que em nenhuma área do conhecimento, digamos assim, o avanço científico, né, ou o estudo científico teórico, por um lado, e, por outro lado, o estudo e o avanço prático, seja em técnicas avançadas ou equipamentos avançados, auxiliam na melhora de qualquer produto, de qualquer setor, seja serviço, seja um bem. Não é? Então, assim, com certeza, vamos entender o seguinte: o melhor vinho, na minha opinião, sempre virá da melhor uva. Eu penso assim, por isso que nós, né, você até falou, citou aí a nossa empresa, nós da Chamon Garbin uhum, Vinhos Clássicos, né, somos em 2 enólogos, eu sou o Chamon e o Garbin é o meu sócio, o Daniel Garbin. uhum. Nós Vocês entendemos, e produzem por vinhos também, não é? sim, 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 a produzimos sim. vinícola, né? Isso. Nós temos um entendimento que somente elaboraremos um grande vinho a partir de uma grande uva. Isso para nós é claro e por isso que nós temos parceria com produtores que têm o foco de elaborar uma uva de altíssima qualidade, mas naturalmente vão sempre cobrar mais por isso com todo direito. Então vamos pensar o seguinte: hoje uma uva de alta qualidade, ela vem de técnicas de manejo estudadas e verificadas nos últimos, nas últimas décadas e, por que não dizer, nos últimos séculos. Ou seja, deixar a uva simplesmente brotar no parreiral e imaginar que o pé, a planta, a parreira vai elaborar a melhor uva para a elaboração do vinho, isso não acontece. Você me entende? Ou seja, a parreira, ela tem só, o principal motivo da parreira é produzir sementinhas nas suas uvinhas para jogar na terra e brotar novas parreiras. Ela não está nem um pouquinho preocupada com o vinho. Ela nem Não, não. imagina. Não. Entende? Então, assim, desde de uma condução do parreiral hoje em uma técnica chamada espaldeira, que é uma técnica desenvolvida por estudos, pelo produtor, por avaliações técnicas, né? Até o processo de produção do vinho dentro da cantina, ou seja, falando de processo,
seja na viticultura, seja na enologia, todos os processos, os avanços no processo são fundamentais e geram realmente uma excepcional qualidade técnica maior, né, maior dos vinhos. Mas, por exemplo, por outro lado, nós temos hoje máquinas que fazem a colheita mecânica de grandes parreirais. A colheita mecânica, por melhor que a máquina seja e que tenha uma produtividade infinitamente maior do que a colheita manual, a colheita mecânica, de certa forma, quebra as bagas, ela é mais agressiva do que a colheita manual, você entende? Então, vamos dizer que, em todo o processo, é fundamental nós avaliarmos quais são as etapas e os itens que a ciência, que a tecnologia, que os equipamentos vão gerar um vinho. E falando sempre, aqui estou falando de vinhos premium. Vamos pensar em vinhos de alta qualidade. Porque se a gente está pensando em um vinho mais de entrada, um vinho termovinificado, que é a maior produção do vinho do mundo, realmente, hoje, o processo manual, o processo artesanal, seja na viticultura ou na enologia, já não cabe mais. Ele não mais existe. Então, a parcela artesanal, que é, sim, importante para a elaboração de vinhos premium, ela ainda se mantém. Aquela outra parcela, que, por exemplo, Cláudio, só para você ter uma ideia, hoje a gente fazer uma fermentação alcoólica com a temperatura controlada, nós sabemos que é fundamental para a qualidade do vinho fino, para a qualidade do vinho premium. Antes, por melhor que fosse a uva e melhor que fosse a intenção do enólogo, do viticultor, se fazia esta fermentação alcoólica à temperatura ambiente, podendo chegar a temperaturas mais elevadas por causa do calor liberado pela fermentação alcoólica no processo, isso gerava um ponto negativo no vinho, que não é mais necessário nós termos este problema. Cria uma acidez? Isso, mas aí, no caso, a acidez volátil, né? Ou seja, seria uma acidez, por exemplo, uma acidez gerada por maior oxidação. Então, são várias questões técnicas que nós podemos, sim, manter. Por exemplo, nos nossos vinhos, na maior parte dos nossos vinhos, os nossos tintos, por exemplo, nós não empregamos técnicas de limpeza que hoje são tidas como fundamentais. Nós não fazemos clarificações, nós não fazemos estabilização tartárica a frio e nós não fazemos filtração. Ou seja, eu falei 3 questões técnicas aqui, que, claro, não temos como explicar melhor, mas que são, sim, processos avançados da enologia, mas que nós não usamos. Mas, por outro lado, nós mantemos o controle da temperatura do nosso vinho na fermentação alcoólica, nós usamos uma levedura de altíssima qualidade que foi pesquisada para ser a melhor levedura. Você entende? Então, cada enólogo vai ter, na sua avaliação do vinho, da qualidade que deseja, poxa, aonde eu posso trabalhar com uma ideia mais artesanal, mais clássica, e aonde eu devo entrar com mais tecnologia. Então, eu acho que sempre, não, tenho certeza, essa mescla vai ser sempre interessante, para que você possa estar, claro, na visão de cada profissional, aí muda, tá certo? Então, por exemplo, hoje... Antes de nós seguirmos agora para o local, eu quero te fazer uma pergunta. Tu sabes que uma vez eu estava, muitos anos ainda, menino, lá em Porto Alegre, no mesmo lugar onde estava o icônico radialista Flávio Alcaraz Gomes. O Flávio
cobriu o fim da a invasão da Normandia, o Vietnã. Era um homem viajado, tinha viajado no avião aquele francês, o Concorde, né? E ele contava pra gente essas aventuras, era muito legal que a gente ficava ali sentado ouvindo aquele homem que era uma enciclopédia. E um dia ele dizendo: olha, vocês sabem qual foi uma decepção que eu encontrei no voo do Concorde? Eu digo: pô, seu Flávio, no voo do Concorde uma máquina beirando o perfeito. Ele disse: não, não é a máquina não, a máquina é perfeita. A gente embarca nela e quando pensa que a viagem está começando, chegamos lá. O problema não foi esse, é um tal de vinho que eles serviam a bordo do Concorde, diz que era um vinho que vinha numa garrafinha assim com uma palha por fora, chamado Beaujolais. E eles que serviram aquele vinho, ele sempre ouviu falar: pá, tomei um Beaujolais, né? E ele disse que achou o vinho extremamente comum, um vinho, né? Que em muitos quesitos perdia para os nossos aqui da Serra Gaúcha. Aí eu te pergunto, Douglas, os vinhos da Serra Gaúcha, e falamos especialmente dos de vocês aí da Gardim, existe esse cuidado todo? Existe uma receita? Porque afinal de contas, não é? Eu conheço franceses que, claro, não dizem isso lá na França, que o vinho daqui é melhor que o de lá, e os franceses, no entanto, se dizem também, entre aspas, os pais da criança. E aí? Olha, de certa forma, eu vou concordar com, não falando em qualidade, mas concordar Uhum. com Em sabor, o em construção do vinho, né? seu amigo jornalista, porque, e reforçando, eu acredito que ele tenha falado do vinho Beaujolais Nouveau, que pelo próprio nome é um vinho elaborado para se beber muito jovem. Depois de elaborado, só para você ter uma ideia, vamos supor que aqui a nossa produção, né, a nossa safra, a vindima, é no verão, fevereiro, março, até abril, né, aqui no Rio Grande do Sul, até São Joaquim. E esse vinho ele é elaborado para o nosso foco, por exemplo, da nossa empresa, né, da Chamon Garbin Vinhos Clássicos, é elaborar vinhos de guarda. Por outro lado, o Beaujolais Nouveau é um vinho que ele, depois que é elaborado, praticamente assim, vamos dizer, se ele é elaborado em agosto, ele é lançado em novembro e deve ser bebido até o fim de dezembro, ou seja, é um vinho extremamente leve. Senão ele E estraga. sem realmente muita estrutura. Então, eu concordo com seu amigo que é um vinho que não me agrada tão bem. Eu prefiro Bem, diz que ele vinhos ouvia mais... falar no tal Beaujolais, estava apaixonado, né? Chegou, tomou, ficou decepcionado. É um vinho mais leve, né? Então, assim, não que Mas, não né? seja um vinho de boa qualidade. Não que não Mas o seja que eu bom. vou... Isso. O que eu vou colocar para você, Cláudio, e para todos os seus assim, telespectadores aí, é a seguinte. Vamos pensar em termos agora de qualidade técnica. De qualidade da uva, de qualidade do vinho, de estrutura. Vamos ter ciência o seguinte: a maior parte do vinho elaborado no mundo é um vinho de entrada. Então, é um vinho mais leve, é um vinho que não tem um foco de grande estrutura, é um vinho que não vai partir de uma uva de altíssima qualidade, que vai ter um manejo de altíssima qualidade. Então, isso no mundo inteiro, tá certo? Seja na França, na Itália, no Brasil, na Argentina, ou seja, a maior parte do vinho é um vinho que vai ter um preço bem mais barato hoje no mercado, 15, 20, 30 reais, enfim. São, inclusive, de uma técnica, de um processo de elaboração chamado de termovinificação, que o vinho ele pode lembrar talvez um suquinho com álcool. É uma coisa bem leve, que vai agradar a maioria do público consumidor que não tem uma exigência de paladar ainda mais avançada. Tá certo? Então, não cabe aqui eu falar que o vinho francês é melhor que o italiano, que é melhor do que o Brasil, que é melhor São do que a Argentina. características regionais. Vamos pensar o seguinte: a maior parte do vinho elaborado no mundo é um vinho mais leve, é um vinho mais simples,
que não deveria e que não pode ser chamado de grande vinho, independente do país. É Por um vinho de outro consumo, lado, né? isso, é um vinho mais barato para, vamos botar assim, sem gerar uma classificação, por favor, não me entendam mal, mas vamos supor Uhum. que, é claro que as vinícolas não vão, estou falando das vinícolas brasileiras, né, não vão colocar num bag in box, que é aquela caixinha que você tira e tudo, o seu melhor vinho. Elas Melhor vão vinho. colocar um vinho mais leve, que vai ser um vinho para ser bebido mais rapidamente, que é um vinho de boa qualidade, mas é um vinho mais leve, mais simples, que elas vão vender mais barato, para o pessoal fazer o quê? Ah, vamos fazer uma confraternização de fim de ano ali, 100 pessoas, num campo de futebol, batendo um papo e conversando, você não tem por que tomar aquele vinho que você vai ficar ali avaliando. Então, você vai brincar ali, vai tomar um vinho mais leve, vai ser um vinho mais barato. Vamos tomar um Este vinho é lá um de vinho. 1900, um Gardim 29? Não, né? Pois é, então é claro que a gente tem que ter essas, né? Esse bom senso para saber o quê? Hoje no Brasil, aquela parcela, a parcela dos vinhos de alta qualidade, ela existe. Então, ela existe sim, assim como em todos os demais países produtores. Então, isso é fundamental dizer. As vinícolas hoje, os enólogos brasileiros, têm competência para estar no grupo de países que elabora vinhos agora chamados, então, vinhos premium, vinhos de alta qualidade, que vão ser Certo. vinhos que demandam mais experiência, não só experiência, mas aquele público que vai estar mais ávido e que vai querer até despender um pouco mais de dinheiro a beber estes vinhos. Então, assim, Uhum. nesse sentido, o que eu garanto a você e a todos os seus telespectadores é que o Brasil, sim, tem vinhos de qualidade neste prêmio e com várias tipicidades diferentes. E isso é muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta danada agora. Eu gosto de vinho branco suave. Eu tenho um amigo que mora na Serra. Cada vez que eu digo isso a ele, ele diz: Isso no mundo do vinho é um pecado. Isso é um pecado. Né? Mas tu nunca botou açúcar no vinho? Eu falei: Não, só quando era criança. Mas, pelo amor de Deus, nunca repita isso. Quem gosta de vinho. Por que, que as pessoas, na sua maioria, preferem os prosecos, o seco, do que o suave, aquele vinho que parece que foi adoçado, que na verdade não, é dele próprio, aquele doce. Por que isso? Olha, permita-me discordar de vocês. É, A maioria, eu gosto. a maioria gosta do vinho como você gosta. É? Só a maioria do vinho vendido, ele vai ser um vinho mais simples, um vinho. E também outra questão que eu vou colocar para você: 99% dos vinhos doces são adoçados, não vem da uva. Ah, é? Tem adição de açúcar? Em adição de açúcar para chegar ao doce. Isso daí, e aí Uhum. ele vai ter que ser um vinho processado, ou seja, pouquíssimos vinhos terão uma uva de qualidade tal que vai gerar por conta própria, além do álcool, um açúcar residual maior. Tá? Isso aí, Uhum. a não ser que seja por um processo. Não é? Então, Uhum. assim, o que eu posso te dizer? Primeiro, a maioria das pessoas, só que quem gosta do vinho fino, quem gosta do vinho seco, este vinho ele é uh, mais divulgado, mais colocado no mercado. Mas em termos de. Uhum. É como se fosse assim: nós que eu gosto, né, do vinho seco, somos mais divulgadores. As pessoas que tomam, vamos dizer, compram um garrafão de um vinho suave, branco ou tinto, ou uma garrafa de vinho suave,
que seria, no caso, você é a maior parte da produção das vinícolas do mundo, tá certo? Por incrível que pareça, se você conversar com a maioria dos proprietários de vinícola, a maioria dos vinhos vendidos são os vinhos de menor preço e suaves, adocicados. Aqueles vinhos Que vem são de maior vendidos quantidade, né? em grandíssima quantidade, porque é o mais consumido. Entendeu? Então, assim, você não precisa se sentir isolado porque você é maioria. Tá? Isso. Eu já cheguei em Agora, restaurante e disse pro garçom, pro maître, por favor, eu gostaria de um vinho branco suave. E o cidadão ficou com a carta de vinhos na mão e disse para mim: não temos. E eu olhei para ele é, me sentindo uma barata e disse: desculpe, deixe-me ver a carta. Então, cometi um agafe. é, a Mas, questão, de certa forma, Cláudio, é o seguinte: quando você. E em geral, se você me permite, em geral, o vinho suave, em geral, ele não vai ser, se você perceber, ele não vai ser elaborado a partir de uvas vitis viníferas. Em geral, ele vai ser elaborado a partir de uvas como a vitis labrusca ou uvas híbridas, que seriam que são uvas essas uvas comuns, comuns? Uhum. que seriam as uvas comuns. Por quê? Que são Porque mais baratas. você terá aquele vinho, vamos dizer, você fez o vinho seco, e aí você vai pegar a sacarose que veio lá da cana e colocar no vinho, para ele se tornar um suave. E você normalmente vai ter ali um vinho bem barato, um vinho de qualidade relativamente Mas que não é puro. técnicamente. Eu não vejo, vamos dizer assim, eu não teria nada contra, mesmo porque o Uhum. açúcar da cana não faz mal, bom, a não ser para as pessoas que, né, claro, se a gente comer demais açúcar, a gente pode ter problema de É. diabetes, lógico. Mas Mas não altera a o qualidade, açúcar, altera não, né? olha, ele altera totalmente a tipicidade do vinho, né? Ele deixa de ser um vinho Uhum. seco, ele vai ser um vinho suave, vai ser aquele vinho adocicado. E normalmente você vai fazer isso em um vinho que não tem uma qualidade tão interessante para ser seco. Uhum. Porque, de certa forma, quando você adoça o vinho, ele vai ser um vinho que vai ter uma característica de até mascarar alguns problemas técnicos. Não é? Eu Uhum. acho que, aos poucos, se você for provando vinhos de boa qualidade e seco, com o tempo, de repente, você vai se adaptando a esse vinho de uvas vitis viníferas, um vinho fino, um vinho que tem menos açúcar residual, que seria um vinho mais complexo, que é o foco, né, do vinho de maior qualidade, que aí eu acho que você, com o tempo, você se adaptando, você vai perceber que você não vai voltar para o vinho suave. Vou começar a experimentar. Olha só, Vai. Douglas, aí na vinícola, na Quando vinícola, você quiser, faça uma visita aqui à nossa vinícola, vamos te dar um vinho branco, seco, que de repente você fala, poxa, gostei desse vinho. irei, brevemente. Eu quero te perguntar o seguinte, aí na vinícola, né, é na Chapman e Gardim, é isso? Acertei o É nome? Chamon Garbin. Chamon Garbim, isto. Aí vocês têm, como nas outras, na Chamon Garbim, aquela visitação das pessoas que vêm e vão aí ao Vale dos Vinhedos, vão à Serra Gaúcha e vão ali e tem aquele local na vinícola onde elas adquirem e degustam um bom vinho, queijo, um salaminho, aquela rota dos vinhos. A vinícola está inserida neste processo do turismo da viniticultura? Uhum. Veja bem, Cláudio, nós, né, eu e o Daniel, nós elaboramos os nossos vinhos, compramos, né, Uhum. adquirimos as nossas uvas e Uhum. elaboramos os nossos vinhos. Isso é uma prática bem comum no segmento, na vinícola de um amigo nosso,
que é o Ronaldo Zozzi, é o proprietário da Vinícola Peculiare. Então, o Ronaldo elabora os vinhos dele, ele é um enólogo, e nós elaboramos os nossos vinhos na vinícola, ou seja, a gente paga para o Ronaldo para usar o as espaço instalações. dele, alguns equipamentos, isso é bem comum, porque para ele é interessante que ele acaba podendo ter aí o uso de equipamentos que ele comprou, consegue ter um retorno também e dividir com outros enólogos, e a gente não precisa ter a vinícola, ou todos os enólogos não precisam ter a vinícola, justamente. Então, nós, sim, nós da Chamon Garbin Vinhos Clássicos, assim como diversas outras, né, empresas que têm a própria vinícola, ou como nós, tem uma loja. Então, nós temos uma adega aqui no Vale dos Vinhedos, na qual, que é um local, é um prédio centenário, inclusive, da imigração italiana. Neste prédio, nós montamos o nosso varejo, onde, né, neste local, nós recepcionamos o nosso público, os nossos clientes, fazemos as degustações, apresentamos os nossos vinhos, como várias outras enólogos que têm as lojas aqui. E outros, como o Ronaldo, por exemplo, além da loja, do varejo que ele também tem a sua própria vinícola no local para a visitação. Você está entendendo? Então, são dois tipos de empresas que temos aqui em geral. Uma que é a vinícola como um todo e aquele local de degustação, outro um local como o nosso, que é uma loja na qual a gente recebe o pessoal e tem uma estrutura para a degustação. E é bem bacana, né? Tanto uma quanto a outra experiência, digamos assim. Com certeza. Antes de nós encerrarmos, Ronaldo, eu gostaria que tu deixasse exatamente o endereço, os contatos para quem nos assistir e quiser ir conhecer o produto de vocês na Serra, não é? Aonde está exatamente localizado, não é? Porque eu mesmo tenho amigos no Nordeste que sempre que vêm ao Rio Grande do Sul, não importa que tenha um pouco tempo, aluga um carro em Porto Alegre, sobe a serra para tomar vinho, para ver os queijos, para ver outros produtos serranos, não é? E a própria paisagem. Então é bem legal assim a gente divulgar. Eu queria que tu deixasse aí as redes sociais, os contatos, e-mail, enfim, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Então o nome da nossa empresa de vinificação é Chamon Garbin Vinhos Clássicos. A nossa loja fica aqui na entrada do Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves, né? Então, assim que as pessoas entram no Vale dos Vinhedos, depois de uns 3 quilômetros, mais ou menos, né? 3 quilômetros antes de chegar em Bento Gonçalves, tem a entrada para o Vale dos Vinhedos. E andando mais ou menos uns 3,5 quilômetros, você chega aí no local da nossa vinícola, onde a gente recebe o turista, recebe o amante do vinho para a degustação. E claro, né, não só falando em nome da nossa vinícola, né, da nossa empresa, só aqui no Vale dos Vinhedos há 35 vinícolas, empresas que oferecem a degustação, oferecem vinhos, e não só no Vale dos Vinhedos, né, em Farroupilha, em Garibaldi, em Flores da Cunha, ou seja, toda essa região aqui da Serra Gaúcha, há diversas vinícolas, diversas empresas que oferecem esse serviço. Ou seja, quem ama vinho, quem ama espumante, pode vir aqui que não vai ter dificuldade para encontrar bons produtos, bons vinhos, bons espumantes, locais lindos para se visitar e passar momentos bem bacanas. Douglas, abraço a todos, parabéns por este produto legal que você nos descreveu, bem elaborado. Nós, assim que possível, vamos botar a câmera no ombro e fazer uma visita a vocês para mostrarmos este processo produtivo, para mostrarmos o nascimento do produto. E até uma próxima, um abraço a todos, um beijo forte no coração de todos nós aqui do Tendência, bons negócios, prosperidade e muita inspiração para os bons vinhos que ainda hão de vir.
Eu agradeço a oportunidade que vocês aí deram a mim e a todos os enólogos de apresentarmos um pouquinho aqui o nosso trabalho e convido a todos aí para valorizar o vinho brasileiro, valorizar o vinho gaúcho, porque tenho certeza que hoje o nosso objetivo é elaborar vinhos de alta qualidade. Muito obrigado, Cláudio, a todos vocês aí, um beijo grande também a todo mundo. Até a próxima. Foi o Douglas da Até. Chamon Garbim, né, que elaboram lá extraordinários vinhos, estão lá, né, em Bento Gonçalves, e nos contou, nos elucidou muitas questões, né, que a gente tem do vinho, né, das qualidades, de por que são feitos, das suas características. Muito legal isso. E a gente tem, claro, que apreciar a nossa indústria vinícola. Afinal de contas, quanta coisa deliciosa sai a partir, né, da Serra Gaúcha, né? Então vamos lá. Painel do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Atualizado hoje. Olha só, são 1.590.000 novos casos, num total de casos confirmados de 1 milhão, são 1.490, num total de 1.464.569 até agora. Destes, 97% estatisticamente estão recuperados. Total de vidas perdidas até agora, 35.456. Taxa de ocupação nos leitos de UTI do estado continua com uma leve alta, atenção, 60,8%. Vacinados em 60,2% da população do Rio Grande do Sul já completou seu esquema vacinal. Isso então nos dá mais uma tranquilidade, mas vamos manter o cuidado, né? É preciso avançar com a vacinação para que se consiga segurar e debelar a pandemia completamente. Números do coronavírus para Tramandaí, atualizados e confirmados, 7.473 casos recuperados, 6.719 hospitalizados, são 7 óbitos, 221. A vacinação no município de Tramandaí já recebeu até ontem 83.238 doses e aplicou 75.171 doses. Receberam a primeira dose 43.223 pessoas e receberam a segunda dose 29.905 pessoas. E a dose de reforço já foi aplicada em 2.043 pessoas no município de Tramandaí. Já no Imbé, 3.689 casos ativos, são 23, hospitalizados 5. Vacinação em Imbé continua sem doses para a primeira dose. Para a segunda dose, até ontem haviam 999 doses. Pois é, então, você que ainda não tomou a segunda dose, está com a sua segunda atrasada, vá aos locais de vacinação de Imbé, consulte o vacinômetro e vacine-se, imunize-se. Previsão do tempo, hoje o dia foi daquele jeito, né? Sol, muitas nuvens, máxima chegando a 23 graus, mínima 18, ventos de 25 km/h. E deu uma sensação térmica aí de no máximo 20 graus, né? Sábado, o dia vai ser de sol com algumas nuvens ao amanhecer. Máxima de sábado é 23 graus. Temperatura mínima 18, ventos de 26 km/h. E no domingo, sol com algumas nuvens, ventos de 27 km/h, máxima de 25 graus e mínima 19 graus. Hora de irmos! A sexta-feira e a semana terminaram. Sexta-feira já está aí, quase dirigindo-se ao seu fim também, e nós estamos indo para o final do Tendência Entrevista desta sexta-feira, agradecendo a extraordinária qualidade técnica da WebSul. A WebSul Telecom não deixa dúvidas, na sua empresa ou na sua casa. Não interessa, a qualidade de transmissão extraordinária e a segurança com que estes dados são transportados, a garantia de que você vai estar sempre no ar, a WebSul é imprescindível para o crescimento da sua empresa e para o bom andamento dos seus negócios, e na sua casa para as comunicações e também para o seu lazer. Um streamer com a boa internet faz toda a diferença. É isto, WebSul Telecom.
E temos também a diferença feita pela Sindapa, que oferece para você alta tecnologia de monitoramento. Os melhores profissionais estão trabalhando na Sindapa para atender imediatamente os seus casos de sinistro. Tudo será imediatamente atendido e resolvido. A Sindapa, em Tramandaí e em Imbé, conta com os melhores profissionais e equipamentos de última geração para assegurar que você realmente está seguro. Então não se engane, Sindapa, em Tramandaí e Imbé. Na Porto Alegre é a Profimac que garante que está segura as imagens que estão em sua câmera, seja daquela festa de família, da cobertura que você fez no trabalho, seja o que for, imagens e fotos captadas pela sua câmera com qualidade excelente de lentes que estão com a sua manutenção em dia e com os melhores do mercado, que é a Profimac na Doutor Flores em Porto Alegre. E para cuidar bem do seu pet, a Tia Mari com as Sopatas. Claro, lá nas Sopatas é assim. Vai trabalhar, ele fica na creche. Vai viajar, fica no hotel. É assim, Sopatas. A Sopatas busca o seu bichinho em casa e à tardinha leva de volta. Se for viajar, da mesma forma. Vai lá e pega ele e quando você voltar, liga que eles vão levar o bicho até a sua casa. De banho tomado com os melhores produtos e você pagando menos por isso, afinal ele vai fazer parte do clubinho das Sopatas. E você paga menos por isso. Ribeiro Tintas, não deixe a sua casa naquele estado terrível, né? O vizinho reclamando, a casa do lado, ele está desvalorizando meu patrimônio. Não faça isso. Passe lá na Ribeiro Tintas, em Tramandaí, na Fernandes Bastos, em Imbé, perto da prefeitura. As tintas de melhor qualidade do mercado. A cor que você quiser, os profissionais da Ribeiro Tintas fazem para você. E os acessórios para a sua pintura você encontra lá também, da melhor qualidade com os melhores preços. Ribeiro Tintas. É isso então? Vamos embora? Nós voltamos na segunda-feira, quando for 18 horas, aqui no Tendência Entrevista. Amanhã às 22. Olá, que tal? Com o nosso Daniel Esteve, o professor Daniel. No domingo às 19, a tradicional missa aqui no Tendência. Fique com Deus.